E a palavra do nosso Deus se encontra no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 50, que diz assim: E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Lançar a capa significa lançar tudo aquilo que pode nos atrapalhar de chegar à presença do Senhor. Significa rejeitar tudo aquilo que pode ser um empecilho, que pode nos impedir de sermos abençoados por Deus, de termos um relacionamento com o Senhor. O inimigo, ele é especialista em criar capas na nossa vida. A Bíblia diz que ele, lançando de si a capa, levantou de um salto. É preciso fé, é preciso determinação, é preciso decisão para fazer isso. E o inimigo tem colocado capas sobre pessoas. A capa do mendigo Bartimeu era a autorização para que ele fosse tratado como tal. Muitas vezes, o inimigo também coloca capas na nossa vida, para nós permanecermos mendigando, para nós permanecermos de cabeça baixa. Ele tenta nos levar ao pecado, ele tenta nos levar a uma vida sem moral, para que nós possamos viver escondidos, para que nós não venhamos, como o Senhor disse na sua palavra, a luz não deve ser colocada debaixo da mesa, mas tem que ser colocada lá no alto, para que ilumine toda a casa. E muitas vezes as capas, elas impedem que as pessoas se levantem e elas brilhem, porque o Senhor disse: brilhe a vossa luz, para que o vosso Pai que está no céu seja glorificado. Em nome de Jesus, há capas que o inimigo coloca na vida do crente, que é a capa da religiosidade. É aquela pessoa que só dentro da igreja ele parece um santo, parece uma pessoa exemplar, mas quando sai da porta para fora é pior do que um incrédulo. É a capa da religiosidade, da falta de temor, da falta de vida com Deus. Quantas pessoas estão dessa maneira? Quantos que hoje já não são mais cristãos? Porque cristão é seguidor de Cristo. Cristão é aquele que segue o Senhor. Quantos agora são somente evangélicos? Quantos que são somente evangélicos? Porque evangélico qualquer um pode ser. Mas cristão é aquele que não tem capa. É aquele que é a mesma pessoa em qualquer lugar. A mesma pessoa que está ali no culto é a mesma pessoa que está na sua casa, é a mesma pessoa que está no trabalho, é a mesma pessoa que você encontra dentro de um ônibus. Esse é o cristão, o seguidor de Cristo. Mas o evangélico é aquele que se apresenta para ser exaltado aos olhos dos outros, como os fariseus o faziam. Aqueles que se apresentam para mostrar os seus dons e talentos. Infelizmente, muitos têm enveredado por esse caminho. Muitos têm vivido com capas de humildade, humilde demais na frente dos outros, mas orgulhoso, desonestidade, mentira. Nós não vemos as capas, porque elas são invisíveis. A capa de Bartimeu era visível, todos podiam vê-la. Mas as capas que estão hoje sobre as pessoas, elas não podem ser vistas. Infelizmente, muitos não fazem como Zaqueu. Porque Zaqueu, ou melhor, Bartimeu. Porque Bartimeu, ele não aceitou viver debaixo daquela capa, mendigando. Ele podia ficar tranquilamente acomodado. Ele tinha autoridade para ser mendigo. Ninguém poderia contestar a sua permanência ali pedindo esmola, porque aquela capa era outorgada pelo governo romano. Ele tinha toda a liberdade ali para mendigar o resto da sua vida, e com certeza ele ganhava alguma coisa. Mas ele não aceitou ficar debaixo da autoridade do inimigo. Ele lançou fora aquela capa, se entregando a Jesus, crendo que Jesus ia mudar a vida dele,
crendo que Jesus é fiel, crendo que Jesus é poderoso, e ele claramente, ele não foi ali buscar somente uma meia bênção, não. Porque isso fica evidenciado no momento em que o Senhor diz para Bartimeu, no momento em que Jesus fala para ele: o que queres que eu te faça? Ele diz claramente: Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero ver. Era essa fé que ele tinha no coração, que Jesus podia curá-lo, que Jesus podia fazer um milagre. E hoje muitos não têm mais essa fé. Nós sabemos que Deus é soberano. Nós sabemos que tudo está debaixo da potente mão de Deus. E que Ele pode tanto dar vida como Ele pode levar. Mas nós devemos sempre acreditar que Ele é poderoso para curar, que Ele é poderoso para fazer o milagre, que Ele é poderoso para transformar a nossa vida. Essa deve ser a nossa fé. Da mesma maneira que os médicos, eles vão até o final. Eles fazem de tudo, eles fazem 5, 10, 15 cirurgias, se for possível, para tentar salvar aquela pessoa que está ali no hospital, que está ali na UTI. Assim deve ser aquele que tem fé no coração. Lançar de si toda a capa da incredulidade e dizer: não, enquanto tem vida tem esperança, enquanto tem vida vai ter clamor, enquanto tem vida vai ter oração, enquanto tem vida vai ter profecia. Vamos profetizar, vamos declarar no mundo espiritual que nesse vale de ossos secos o Espírito Santo, ele vai soprar, ele vai agir, ele vai trabalhar. Uma das piores capas que tem é a capa da incredulidade, que tem impedido as pessoas de servir a Deus, pessoas que não vão mais à casa do Pai, pessoas que não têm mais prazer em louvar, nem adorar, nem servir o Senhor com alegria. A capa da incredulidade tem sido a capa mais distribuída pelo inferno e que muitos têm usado, vivendo como vivem os incrédulos. Pessoas que não oram mais, pessoas que não buscam mais a presença de Deus, têm tempo para tudo, mas não tem tempo para uma vida espiritual, não tem mais o seu devocional. Capa da incredulidade que tem impedido essa geração de comer o melhor dessa terra, de receber o melhor de Deus. E o desejo dele é exatamente isso, que nós venhamos ter o melhor dele. Ele disse: quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Ele diz: vós sereis uma geração deleitosa. O desejo de Deus é ver todos aqueles que servem a Ele felizes e abençoados. Mas muitos estão debaixo de capas, presos pelo pecado, presos pela mentira, presos pelo engano, presos pela desonestidade, presos pela religiosidade, achando que fazer parte de uma igreja, ser membro de uma igreja, vai levar alguém para o céu. Não. É claro que aqueles que são membros de igreja, que fazem parte de igreja, que têm uma vida com o Senhor, vão morar na glória. Vão, com certeza. Estar numa igreja, fazer parte de uma igreja, deve ser a consequência de uma aliança com Deus, de um compromisso com Deus, e não simplesmente de um mero interesse. O interesse em aparecer, o interesse em ter um cargo, sem ser aquilo que você se propõe a dizer que é. Quantos estão assim? Falsos pastores, falsos obreiros, falsos profetas, capas que o inimigo colocou. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós não temos capa. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos limpos. Nós nos alegramos com corinho, nós nos alegramos com uma oração, nós nos alegramos só de estar na casa do Pai. Mas com o passar do tempo o inimigo vai trabalhando e ele vai colocando capas nas pessoas. E infelizmente muitos perderam a fé, perderam a humildade, perderam o temor. Mas ainda há uma solução. É só fazer como Bartimeu, lançar de si a capa. Faça como ele. Se caso a tua vida tem sido assim, se você tem sido escravo do pecado, se você tem vivido uma vida de meio crente, quase crente, saiba que Deus não aceita esse tipo de crente, quase crente ou meio crente. Ou você é ou não é. Lance essa capa e venha ter com Jesus, porque Ele muda qualquer situação. Faça como Ele levantou-se e foi ter com Jesus, e a vida dele foi transformada completamente depois que ele lançou a capa
e foi ter com Jesus.